o nosso abraço fraterno a todos aqueles que neste momento acompanham os trabalhos desta casa, periodicamente, como acontece, e que estão sempre junto de nós, fazendo com que essa força, esse movimento, ele cada vez mais ganhe notoriedade e velocidade. A nossa profunda gratidão pela presença de vocês, e nós rogamos a Deus, a Jesus Cristo, que vos abençoe a todos, que nos abençoe a todos, e que essa paz desse Cristo amigo possa prevalecer junto de cada um de nós, neste momento em que o nosso mundo, nosso planeta, está tão turbulento, mas tudo isso passará, como Ele já nos garantiu. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos trazendo aqui para a nossa reflexão. Cada vez que trazemos aqui uma reflexão, ela gira em torno de um ponto, de um tema. É necessário que a gente procure entender sobre o que a gente quer falar, sobre aquilo que a gente quer entender. Porque ainda o que nos falta muito aqui na Terra ainda é conhecimentos. A sabedoria é um ponto fundamental, mas que ainda, apesar dos grandes avanços que aconteceram, ainda permanece ainda bastante deficiente. É por isso que o Cristo ele proclamava da necessidade de conhecer a verdade para que ela nos liberte desses estados de ignorância e de desconhecimento. Já comentamos aqui que essa questão é muito antiga. O próprio Oséias, grande profeta, mais ou menos mais de 5 séculos a 6 antes de Cristo, ele já afirmava: o meu povo está sendo destruído porque lhes falta conhecimento. Então, essa necessidade de buscarmos manter uma relação cada vez mais intensa, mais fervorosa, junto nessa área do conhecer, então, quanto mais a gente apresse isso, melhor será para nós. É por isso que o nosso tema é o seguinte de hoje: a felicidade não é deste mundo. Ela faz parte do capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, e esse capítulo 5, ele é o mais rico em quantidade de temas em que ele traz para as nossas reflexões. Então, esse é o de número 20, mas são 19 questões que tem nesse capítulo número 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E essa é de número 20. E o tema é: a felicidade não é deste mundo. Alguma novidade para alguém? De a felicidade não pertencer ainda essencialmente a este mundo em que nós habitamos? Por que assim procede? Por que será que é assim que está acontecendo as coisas? O que acontece? Seria castigo? Seria represália da parte de Deus, de Jesus? Com certeza não. As coisas estão transcorrendo num clima, assim, bastante natural. Porque não há nada aqui na Terra que não aconteça pelos efeitos da mamãe natureza. As leis da natureza é que rege toda essa questão. Então a felicidade não é deste mundo, e alguém já dizia assim nesse capítulo: não sou feliz. Exclama o homem de todas as posições sociais. Ele assim coloca: não sou feliz, exclama o homem, é claro que o homem é a mulher, de todas as posições sociais. O que significa posições sociais? Senão aquelas camadas da sociedade, aquelas que são mais, nem vamos dizer privilegiada, porque Deus não privilegia ninguém, mas aquelas que já fizeram grandes conquistas, de grandes valores, grandes fortunas, grandes riquezas. Então é aquilo que não lhes falta, mas aqui está dizendo que eles também não são felizes. Essas camadas não são felizes, tanto essas que estão com muita riqueza, aqueles que estão ainda numa condição mediana no meio aí, e aquelas camadas sociais ainda mais pobres, onde a miséria campeia de um lado para o outro. Então, qual dos três poderiam assim encontrar uma resposta para as suas perguntas? Por que não sou feliz? Porque a felicidade não é desse mundo.
porque a felicidade não faz parte de nós. Peguemos nas periferias, porque onde não há felicidade, nós sabemos que o sinônimo de felicidade é quando a pessoa está bem, em paz, em harmonia, a alegria, quando as pessoas são alegres, pessoas que extravasam alegrias, e pelo fato delas estarem felizes, é porque tudo está correndo bem, ou pelo menos mais ou menos bem. Porque aqui nesse mundo de provas e expiações, não tem como estar instalada já definitivamente a felicidade. Ela vai ser instalada com certeza absoluta, mas não tão já, mas ela vai ser instalada. Então ele diz assim, que em todas essas camadas, todo mundo está reclamando. O pobre reclama de uma forma, aquele que está vivendo com a miséria, vivendo com as dificuldades extremas, e nós podemos colocar aqui como dificuldades extremas para essas três camadas, tanto no meio da pobreza, como no meio de alguém que se situa aí numa sociedade média, ou como aqueles que estão lá nos píncaros da fortuna, do poder. Por quê? Há uma coisa que nós já comentamos aqui algumas vezes, que se chama reveses. Reveses. A palavra revés significa quando nós estamos caminhando, estamos nos movimentando, e então a gente ousa olhar para o retrovisor, como se nós estivéssemos num veículo. Bom, o Chico Xavier já dizia assim, que o nosso corpo ele funciona para nós como um carro físico. Ele falava de outras coisas, jumentinho, tudo, mas ele atentava muito para essa questão. Que o nosso corpo funciona como um carro físico. Quem somos nós? O que somos nós? Apenas o condutor. Nós estamos conduzindo, estamos nos movimentando. Então, mas nem sempre nós olhamos no retrovisor. Mas quando a gente olha para essa parte do retrovisor, nós vemos quantas coisas nós já passamos e às vezes nem percebemos. Quantos reveses. O revés significa tudo aquilo que está de cabeça para baixo. De repente a gente está numa situação muito boa, numa situação quase feliz, porque a felicidade não existe aqui, está numa posição muito boa e de repente tudo aquilo desanda. As coisas começam a desandar. No campo da saúde, isso vale para as três classes sociais. Quando nós estamos aí pleno de saúde, nossa saúde, meu Deus, sou feliz, tenho uma boa saúde, mas de repente, num determinado momento, surge lá um pontozinho, uma dorzinha comum, essa dorzinha ela vai se expandindo, traz para nós uma preocupação, nós vamos ao médico, ele começa a fazer uma análise e o diagnóstico que nós estamos desenvolvendo uma enfermidade e que não é muito boa, que é preocupante. Mas nós estávamos tão bem anteriormente e agora, de repente, como é que as coisas acontecem? Mas isso acontece para essas três camadas sociais, porque isso aí ela não vai discriminar, nem pobre, nem meio pobre e nem o mais rico. Todos somos seres humanos. Todos somos seres humanos. Todos somos filhos de Deus. E todos nós estamos aqui na Terra não para fazer turismo, nós sabemos disso. Mas quando a gente vem para cá, através de um programa pré-estabelecido, que a nossa reencarnação é um programa, é um projeto, nós já somos informados. Bom, e nem precisa ser muito bem informado, porque lá nós temos a plenitude. Aqui nós temos esquecimento passado, lá nós não temos. Aí nós recordamos que aqui, do lado de cá, para onde a gente vai vir, a coisa aqui não anda às mil maravilhas, não. Nós sabemos que não é fácil. Ou mesmo quando a gente está meio esquecido, eles nos lembram. Olha, meu filho, minha filha, você está indo, porque você está como o aluno que está indo para a escola. Está indo como o aluno que está para a escola. Mas vocês como nós, aqueles que estão falando isso, já passaram por isso também. Vocês como nós, também já vivenciamos isso. Nós sabemos quão é difícil. De repente as coisas não é como a gente pensa. Então, muitos de nós, e eu já estive nisso, na condição de aluno repetente. Aluno que repetiu as fases da escolaridade em que a gente estava lá. Muitos de nós, alunos em recuperação, não conseguimos dar conta do recado em torno do cômputo que regula a nossa realidade reencarnatória aqui.
Então, muitos de nós estamos nessa situação. Então, meu filho, minha filha, vocês estão indo novamente, porque já estiveram lá muitas e muitas vezes. Mas a cada vez que vocês vão e retornam, fica algum resíduo, algum resquício, fica, mas depois isso aí vai constar na próxima. Mas, além disso, tem o lado do crescimento. Tem o lado em que vocês evoluíram, que nós evoluímos. Então, isso vem acrescentado, porque senão não haveria o progresso. Vai ficar batendo nas mesmas matérias? De forma alguma. Então, aquilo que não foi feito vai ter que fazer, e aquilo que não foi feito ainda, que está numa ordem mais elevada, vai ter que ser feito e vão ter que se esforçar. Então, nesse ambiente, e esse lugar em que vocês se encontram, e que nós já nos encontramos muitas vezes, e que é passível de, no futuro, quem sabe, nós, como voluntários, estamos também vindo para reencarnar, para dar uma mão aí, nós sabemos que esse mundo é mundo de provas e de expiações. Então, não tem facilidade. Então, quando alguém diz assim, a felicidade não é desse mundo, claro que não é desse mundo. Mas, na medida que ele fala que não é desse mundo, quando ele fala desse mundo é porque tem mais mundos. Desse, agora, aqui, o nosso, mas ele está dizendo que tem mais mundo, não é desse, mas é dos outros. Muitos outros mundos, muitas outras casas, muitas outras moradias, passam pelo mesmo problema que o nosso, até mais inferior, porque são mundos em progressão, estão progredindo, mas tem muitos mundos que já evoluíram o suficiente, e que são mundos já em processo de regeneração, onde as coisas estão mudando radicalmente. Mas há outros mundos ainda superior a essa passagem da regeneração, da implantação do reino de Deus, que Jesus preconizava tanto, mas que isso tudo é uma coisa muito comum. O reino de Deus instalado nesses mundos. Então esses mundos agora passam a ser mundos ditosos. Aí tem problema? Não tem. Aí falta felicidade aí? Não falta. Porque são sociedades humanas organizadas. Organizadas. O que é que está vigindo aí nesses locais? Nesses mundos, como vai acontecer com o nosso também, porque agora não é possível. O que é que acontece aí? É aquilo que Jesus já falava. Ele não falava por metáfora, ele não falava por uma questão de curiosidade, uma questão de palavra assim ao vento. Ele dizia, os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Imaginemos quando nós chegarmos a essa condição, que nós vamos chegar, então não tem felicidade, não tem dor, não tem sofrimento, não tem problemas econômicos, tudo está superado. Qual o regime nesses mundos? Ou pelo menos nas esferas, além do nosso mundo aqui, que há uma série de dimensões espirituais. Nós estamos aqui na terceira. Nós estamos aqui na terceira. Mundo de provas e de expiações ainda, que já foi mais complicado no passado ainda. Mas agora, por que ele está na condição de mundo de provas e expiações? Porque agora a lei divina está trabalhando na nossa mente. Agora nós já sabemos, nós temos consciência do que é certo e o que é errado. Quando nós fazemos coisas erradas, a nossa consciência, onde está instalada a lei de Deus, ela cobra. Ela cobra e nós entramos em conflito. Isso tem nome, chama remorso. Então, de repente, nós entramos em remorso, mas há 3 fases fundamentais. Após o remorso, o arrependimento, porque agora nós já temos esse conhecimento das leis, nós temos. Então, nada está ocorrendo mais por acaso. Então, nós temos o remorso, o arrependimento, o perdão. Nesses mundos superiores, na verdade, o perdão nem existe mais. Por quê? Vai perdoar quem? Se todo mundo é bom. Todo mundo não dá motivo para ser perdoado. O perdão ele tem que vigir e tem que estar atuando onde haja os erros. Onde nós, irmãos, nós somos filhos de Deus, uma família, que era para nos darmos bem, mas nós não nos damos bem. Então nós erramos uns contra os outros. Da carência, inclusive, de entrar em o perdão. De eu chegar ao ponto de descobrir que eu errei, passei pelo remorso, pelo arrependimento, e eu tenho que ter a coragem de chegar no meu irmão, no meu semelhante, a quem eu prejudiquei, a quem eu cometi o crime, me perdoe. Me perdoe, eu sou o outro, não sou mais aquele. Mas não é só daqui para lá, é de lá para cá também. Todos teremos que chegar a essa condição
Primeiramente do auto-perdão. O auto-perdão é muito importante, porque nós ainda muitas vezes continuamos ainda errando muito, porque nós não fizemos ainda uma devida reflexão, não fizemos ainda uma devida viagem ao nosso interior, para poder fazer uma análise profunda, onde eu estou cometendo assim alguns acertos. Que bom, porque nós temos que cometer os acertos, cometendo já alguns acertos, mas cometendo também alguns erros. Mas nessa análise que eu faça, isso me traz assim uma condição de eu tomar uma providência. Cada um de nós tomar uma providência, e essa providência é de amar o nosso próximo. Amai os vossos inimigos, disse Jesus. Amai os vossos inimigos. Aprendestes o que foi dito. Amarás o vosso amigo e odiará o vosso inimigo. E eu, portanto, eu vos digo, amei os vossos inimigos. Orai por aqueles que vos odeiam. Aqueles que vos odeiam. Orai por aqueles que vos caluniam. Orai por eles. Então, temos que chegar a essa condição. Então, isso, como está isso colocado? Isso está colocado dentro dos caracteres da perfeição. Inclusive consta no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Os caracteres da perfeição: amai os vossos inimigos, fazei o bem para aqueles que vos odeiam, então, e caluniam. É tarefa fácil? Na atualidade nós sabemos que não. O que nós continuamos fazendo ainda é pedindo socorro. Não sou feliz. Será que Deus esqueceu de mim? Deus esqueceu da minha família? Mas a mesma coisa que uma das camadas da sociedade, a mais pobre, a mais pobérrima, ela se refere dessa forma, a outra também. E aquele que o que não lhe falta é poder. Aquele que não lhe falta é meios econômicos, dinheiro, tem muito, muita riqueza. Mas chega um momento que ele percebe que isso de tudo, de nada vale. Não vem sem socorro, não tem como o auxiliar. Então, vejamos como as leis divinas são perfeitíssimas. Então, o que acontece? O que acontece é que pobres, ricos e milionários, sejam os miseráveis, nós temos que chegar a um ponto de entender que nós somos todos irmãos. O que está acontecendo em mundo de provas e expiações, o que está acontecendo é desigualdade. O que está acontecendo é injustiça. Poucos têm muito e muitos não têm quase nada. Nós tivemos uma vez uma matéria que surgiu através do Banestado na época de 1970, por aí, mas essa matéria saiu diante de análises profundas a respeito da questão econômica. Então, essa questão monetária ela estava caminhando uma velocidade muito grande e as pessoas tinham necessidade de se atualizar. Tinham que se atualizar porque senão ficariam para trás. Qual que era o motivo disso? O motivo é que eles perceberam que 20%, isso foi enquete levantada, isso foi trabalho levantado de forma consensual no mundo inteiro, chegaram a essa conclusão, que 20% detinha 80% de todo o dinheiro do planeta Terra. 20%, naquele tempo, hoje é menos ainda, naquele tempo 20% detinha 80% de todo o dinheiro. Vejamos, 80% do dinheiro está na mão de 20%. E ao contrário, que 80% da população terrestre tinha que viver com 20% só. Mas foram dados levantados. Olhamos o tamanho da desigualdade, peguemos 80% da população da Terra hoje, 8 bilhões, 8 vezes 5, 40 bilhões ter que viver com 20% do dinheiro que tem no planeta. Como é que vai dar certo isso? Como é que vai ter felicidade? Não sou feliz? Como é que pode ser? E o restante dos 8 bilhões, o restante, 1 bilhão e 600 vivendo com 80% de toda a riqueza. Então, as coisas estão erradas, porque não é assim que funciona. Isso é mundo atrasado ainda. É humanidade atrasada. Mas por que ela se encontra atrasada? Porque ela se perdeu, ela se isolou de Deus, ela se isolou do Cristo. Muita gente acha que foi o Jesus Cristo que abandonou muita gente, ou que foi Deus que virou as costas para ele, mas não foi isso que aconteceu. Foi exatamente o contrário que nós fizemos. Porque hoje, quando eu estou numa situação de miséria, pode ser, por isso que o mundo é de provas e de expiações.
Nós estamos resgatando e sendo provados. Pode ser que em vidas anteriores eu fui aquele que detinha maior quantidade. Fiz mau uso dela. Não olhei para o meu lado e não vi o meu irmão, meu semelhante, passando do sofrimento. Eu não vi. Agora, nesse momento, como eu não consigo me lembrar, o que eu posso mais fazer é reclamar. Não sou feliz, não sou feliz. E muitos reclamam. Não queremos dizer que isso é uma regra geral. Não é, mas funciona assim também. Muitos dos que estão numa situação já passaram por ela, agora estão sendo experimentados. Porque a lei de Deus, além de ser a lei de causa e efeito, lei de ação e reação, essa lei divina que está lá impressa no decálogo, por línguas de fogo, não o nosso fogo aqui, mas um fogo divino de luz, está impressa lá. Os 10 mandamentos estão impressos. Então, como é que fica, como é que nós podemos ver isso? Então, essas leis, elas existem. Mas a lei fundamental de Deus, resumindo essas leis todas, elas funcionam também como lei onde nós começamos a trabalhar. São leis de modificação que elas conseguem nos modificar. É um termo, não estou me recordando agora, mas é nesse sentido. Tudo aquilo que eu faço, ela vem num campo de experiência, mas no futuro eu estou envolvido com elas. São leis de experimentação, lembrei. São leis de experimentação. Porque uma coisa é a gente fazer o mal para o outro. Uma coisa é nós não sentimos o mal que o outro está passando. Agora, quando nós experimentamos, porque Deus permite que nós experimentamos, aí, então, ela funciona como uma lei. Porque aí eu vou perceber, se dói para o meu irmão, com certeza dói em mim, porque se eu estiver na situação dele, vai doer em mim. Se eu faço mal para ele, se eu o exploro, se eu o roubo, se eu cometo crimes com ele, essa lei, eu vou experimentar isso, não como vingança, não como retaliação, não como represália, mas eu vou experimentar isso como educação, sistema educativo, para que eu aprenda a ter respeito pelas leis de Deus, pelo Cristo, pelo meu próximo, pelo meu semelhante. Leis de experimentação. E aí trabalha, então, com certeza absoluta, tudo aquilo que já está nos nossos registros. Que nós trazemos ainda muitos registros para serem acertados. Com certeza absoluta. É por isso que um pacote de reencarnatório para qualquer um de nós, uma reencarnação, ela traz todos esses quesitos que nós precisamos, esses requisitos. Porque a palavra requisito significa a continuidade dos quesitos. Novamente os quesitos trazendo à tona. Então, quem de nós está aqui na Terra por acaso? Quem de nós está faltando informações e conhecimento? O que menos faltou aqui na Terra para nós, os seres humanos, na condição de irmandade, porque o irmão nosso é alguém muito importante. E eu, como irmão do outro, também deveria ser muito importante para ele. E ele ser importante para mim também. E nós sermos importantes uns para os outros. Mas como nós não agimos assim ainda, então fica alguma coisa para a gente acertar com a lei. Porque a lei de Deus é a lei de amor. É a lei de amor porque os filhos dele são fruto do amor. Todos nós, os mais malignos que sejam, os espíritos da mais alta malignidade, é fruto do amor. Deus não criou ninguém ruim, não. Deus não criou ninguém para ser um detentor do ódio, não. Porque o ódio é apenas a ausência do amor. Apenas a ausência, ele criou todos pelo amor. Mas fomos nós que, graças à liberdade que ele nos deu, liberdade, o livre-arbítrio, essa liberdade, arbítrio vem de árbitro, de juiz. Eu sou o árbitro de mim mesmo, eu sou o juiz de mim mesmo. Então eu não tenho como fugir de mim. Não adianta eu dizer que eu não fiz aquilo. Não adianta eu informar que eu não cometi aquilo, porque está gravado aqui na consciência. Onde está escrito a lei de Deus? Questão 621, do Livro dos Espíritos, está na consciência.
Então nós vemos Jeremias, lá no capítulo 31, 35. E nas suas mentes, ele está falando de uma era nova. Ele está falando de um momento novo. Ele está falando agora desse segundo selo. Em suas mentes imprimirei as minhas leis. Ele, Deus, falando, que não é uma pessoa. Essa energia, amor. Em suas mentes imprimirei as minhas leis, e no seu coração as imprimirei. Porque eu sou o seu Deus, e eles é o meu povo, são os meus filhos. Então vejamos, não tem como nós fugirmos. Então, são coisas tão importantes para a gente trabalharmos. Então, quando a gente chega, se depara, lendo ali o Evangelho, veja lá, a felicidade não é deste mundo. E então, como é que a gente fica? Como é que a gente fica? Aí nós vamos perceber também que todos nós, as criaturas terrestres que aqui nos encontramos, nós não somos figurinhas fáceis, não. Nós podemos dizer que somos figurinhas carimbadas. Alguém sabe o que é uma figurinha carimbada? Quando a gente era menino, a gente comprava o álbum, a gente pegava o álbum e ia comprando figurinha para preencher, né? E cada folha daquela tinha um prêmio. Uma bola de futebol, uma bicicleta. Quando a gente, não sei se vocês se recordam disso, quem está nos ouvindo se recorda disso. A gente pegava o álbum, que era de graça, porque o problema deles era vender as figurinhas. Aqueles pacotinhos vinham com 5 ou 10. Aí a gente ia comprando figurinhas, mas quando chegava quase para fechar a folha, onde que a gente ia encontrar aquelas figurinhas? Era difícil, porque eles eram espertos, né? Então, mas de repente, num pacotinho lá, eu trocando com os amigos, que a gente trocava figurinha, né? Eu conseguia aquela e preenchia aquela folha. Ali estava uma bicicleta. Falei, oba, pobre, né? Menino pobre. Falou, oba, que coisa, né? Aí a gente ia lá na loja. Aí quando chegava lá, eu falava, meu filho, só que tem um detalhe. Essa figurinha que faltava aqui tinha que ser figurinha carimbada. Ela tinha que ter carimbada, essa não tem, então não serve. Então é mais ou menos isso. Nós que viemos oriundos de outros lugares, nós somos figurinhas carimbadas, sim. Carimbadas, sim. Então, o que nós colocamos até aqui? Nós colocamos assim, resumindo, mundo de provas e expiações, que é o nosso caso aqui. Ingresso na Terra, o nosso ingresso aqui na Terra foi por compulsória, não foi por mérito. O nosso ingresso aqui na Terra, que vem de outros lugares, nós não viemos aqui por mérito, não. Ó, meus filhos, vocês vão para lá, é um lugar muito bom. A Terra é um mundo maravilhoso. O que é? Um relevo maravilhoso. Esse planeta azul, essa coisa maravilhosa. Vocês vão para lá, vocês vão adorar. Os cânions, as montanhas, as florestas, os animais, vocês vão adorar. Não era nada disso, não. Nós não viemos aqui por méritos, então, porque estar aqui na Terra é um mérito. Um planeta tão maravilhoso como esse seria mérito se nós não trouxéssemos problema de outros lados. Mas é compulsório. Como há? Porque isso faz parte da reencarnação. Há 2 tipos de reencarnações, mas não só aqui para a Terra. Há 2 tipos de reencarnações. A reencarnação programada, mesmo quando a gente volta. A possibilidade de nós fazermos uma reencarnação programada, esse pacote, esse projeto, esse programa programado, foi um programa que não foi feito de uma hora para outra, não. Lá, isso foi debatido, assuntos, no meio de amigos, amizades, entes queridos. A gente está pensando que chegar lá é só enfiando goela abaixo. Não é. Assuntos debatidos quando é programada. Quando não é programada, aí então ela é compulsória. Compulsório é aquilo que a pessoa tem que fazer o que não quer fazer. Compulsório ele vem. Lembra dos compulsórios que nós vemos aqui no Brasil antigamente? Tinha que pagar uma taxa ali, não tinha como fugir, tinha que pagar para abastecer o carro. Então a questão compulsória é isso. E quando nós estávamos lá, aprontando em outros lugares, como está na questão 172 do Livro dos Espíritos, as nossas existências físicas têm se dado somente na Terra? Olha só a pergunta. A resposta é não. Viemos de outros lados, de outros mundos. A que viveis aí não é a primeira nem a última, nem será a última. Então muita gente pensa, mas viemos tudo de Capela. Não. Viemos de muitos mundos para cá. Então, mas todas, eu creio que
Se tem alguns voluntários que vieram aqui como voluntário, eu creio que eu não tenho notícia. Mas deve ter esse espírito de alta soberania, de alta evolução, que vieram com certeza para dar uma mão aqui, né? Como aconteceu com o povo egípcio. Mas o grosso, a maior parte, era compulsória. Tem que vir e tem que vir. Não adianta querer não vir, porque vai ter que vir. Então, é assim que funcionam as coisas. Então, meus queridos irmãos, é por isso que Jesus dizia: na casa de meu pai há muitas moradas, João capítulo 14. Há muitas moradas, se assim não fosse, eu já vou teria dito. Eis que me vou para vos preparar lugar. E quando eu me tiver ido e vos preparado o lugar, eu voltarei. E vos levarei comigo, assim que onde eu esteja, estejam vocês também. Então, é exatamente que a nossa felicidade maior está chegando, sim. Mas não dá só para reclamar, mas vamos acreditar em Deus, acreditar em Jesus, que está chegando, e os momentos da culminância, da implantação do reino de Deus na terra, através do mundo de regeneração, está chegando. Tenhamos fé, tenhamos certeza absoluta que essas coisas vão acontecer. E eu gostaria de dizer aos irmãos e irmãs que tudo aquilo que é colocado aqui nesta casa, a finalidade é trazer informações. Nós não colocamos coisas próprias nossas, nós não temos esse direito, seria crime. Nós trazemos coisas daquilo que está nas Escrituras, que estão nos livros, aquilo que nós podemos atestar que possa ser verdade. Então nós gostaríamos de dizer, por favor, compartilhem, deem like, passe para outro para outro, porque se isso é importante nesse momento difícil que nós estamos vivendo, então imaginemos quanta coisa boa vai trazer. É aquela gotinha de água no mar, mas não importa. É uma gota menos que já está faltando, mas não tem só essa gota funcionando, tem muitas, e com certeza nós teremos aí um grande oceano de paz, harmonia, de felicidade e proteção para todos. A morte não existe, e todos nós, quando não estivermos aqui, estaremos ali, e com certeza nos encaminhando cada vez mais para essa felicidade maior, que não termina nunca. Alegrias imorredoras. Muito obrigado. Agradeçamos, então, neste momento, agradecemos por esses momentos muito importantes. Quantos de nós, nesse momento, poderíamos estar lá vendo a televisão, com a nossa mente fixa? Tudo bem, não é que não há proibição, mas é um momento tão importante que esse momento é um momento reservado, muito importante. É inegociável, para que a gente tenha acesso a essas... Não quer dizer que seja só o nossa, aquilo que nós falamos, mas tudo aquilo que está dentro dessa doutrina maravilhosa que é o Consolador. Agradecemos a Deus por tudo isso, agradecemos a nosso Senhor Jesus Cristo por estar presente diuturnamente a cada momento, junto de cada um de nós, nos amparando, nos protegendo e permitindo que cada um de nós, cada vez mais, façamos um movimento nessa direção da construção dessa paz, dessa harmonia, desse equilíbrio e dessa felicidade maior, que é só apenas uma questão de tempo. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus Cristo nos abençoe e nos ampare sempre, e muito obrigado.